E estamos chegando na Áustria, saindo aqui da Alemanha, em direção da Áustria. Tem um detalhe muito importante que a gente precisa ter atenção. Acabei de comprar aqui no posto de gasolina. É uma indicação para você poder rodar na Áustria. Você compra, aí você escolhe se você quer comprar por 10 dias ou 30 dias, para poder rodar lá sem problema nenhum. Aí você tira aqui e cola no vidro. Vou colar agora no vidro para poder andar sem problema lá. É como se fosse uma tag de pedágio e você precisa dela também na Áustria e em outros países, como na Suíça também, só que é outra tag. O pessoal ali do posto acabou de me dar essa instrução. E essa informação eu não encontrei em muitos lugares, encontrei em poucos lugares. Então fica a dica aí para quem for viajar para a Áustria. Lembra de, antes de entrar no país, comprar a tagzinha. Olá, muito bem-vindo à Áustria, eu sou Douglas Iamari, você está acompanhando o quadro O Investidor Sem Fronteiras. E nos episódios anteriores eu falei sobre a França, eu falei sobre a Bélgica, eu falei sobre Luxemburgo e também sobre a Alemanha. Muita coisa importante sobre o mercado financeiro desses países e também compartilhei as belezas desse país. E nesse episódio você vai acompanhar comigo a Áustria, um país impressionante com suas belezas naturais. Então fica comigo porque vai ter muita informação interessantíssima para você. E hoje a gente está conhecendo a Swarovski. A gente está aqui no Museu da Swarovski, ele fica aqui em Wattens, na Áustria, e a gente está conhecendo esse lugar fantástico aqui. Tem várias peças aqui em exposição que foram usadas por diversos artistas no mundo todo. A Swarovski ela não é uma empresa listada em bolsa, mas ela vale bilhões de euros. Ela foi fundada aqui em Wattens em 1895 e ela é uma empresa que se destaca principalmente pela produção de artigos de luxo, cristais e joias e também acessórios. Ela está espalhada em mais de 170 países. Provavelmente, se você é mulher, você já deve ter tido algum objeto, Provavelmente, se você é mulher, você já deve ter tido algum objeto da Swarovski, alguma joia da Swarovski. Se você é marido, você já deve ter ouvido a sua esposa em algum momento dizer: olha só, pode separar aí um dinheirinho para comprar um presentinho para mim, porque eu quero. E realmente as coisas são muito bonitas. E aqui no museu a gente vê peças expostas de diferentes artistas que utilizaram essas peças. Aqui a gente está na ala de Hollywood, então a gente está vendo várias peças aqui, muito bonitas. E isso aqui realmente mostra a grandiosidade dessa marca. Ela é uma marca privada, ela não é listada em bolsa. Então a gente não tem ideia exata, não é divulgado exato os valores de mercado dela, mas o faturamento dela ao longo dos 170 países passa da casa do $1 bilhão ao ano. E a Swarovski ela se destaca nos mercados internacionais, na Europa, ela se destaca também nas Américas, Ásia e em todo o Oriente Médio. E o foco dela é cristais, ela trabalha basicamente com cristais. Só que dos cristais ela produz joias, ela produz acessórios, ela produz roupas, ela produz vários artigos focados no mercado de luxo. E ela vem crescendo ano a ano, simplesmente focando nos cristais. Então, ao longo do mundo todo, você vê Swarovski, você vê várias lojas, ela está atuando em mais de 170 países, só com as lojas, e ela produz, a produção dela é feita em vários países do mundo. Ela tem fábricas aqui na Áustria e também em outros países da Europa e também nas Américas. Então, é uma empresa extremamente consolidada e ela não está listada em bolsa, e ela é uma empresa familiar, ela continua ainda nas mãos da família que fundou ela lá em 1895. E esse lugar que a gente está aqui, o Museu da Swarovski, ele foi fundado em 1995. E de lá até aqui, a gente está falando aí de praticamente 20 anos,
ele trouxe mais de 14 milhões de pessoas já que visitaram o museu, e ele é considerado hoje um dos principais pontos turísticos de toda a Áustria. E essa criação toda aqui é em comemoração aos 100 anos da existência da marca Swarovski. E uma curiosidade, Daniel Swarovski, ele era uma pessoa que já trabalhava com vidros, muito interessado porque o pai dele tinha um negócio de vidros e ele gostava muito de trabalhar com vidros. E com apenas 21 anos de idade, ele criou uma máquina capaz de fazer cortes perfeitos no vidro. E ele patenteou essa solução. E o sonho dele foi que cada pessoa pudesse ter um cristal. E olha só a dimensão que tomou aquele desejo, aquele sonho do Daniel há mais de 100 anos atrás. E de onde vem a receita da Swarovski, né? Naturalmente da venda dos produtos que eles desenvolvem. Então são produtos extremamente desejados no mundo todo pela qualidade e delicadeza, né, da joia que eles fazem. E o ponto principal deles são os cristais, porque tudo que gira em torno disso é um ecossistema gigantesco. Então eles fazem parceria com empresas de moda, eles fazem parceria com empresas de cinema, eles fazem parceria com várias empresas para utilizar então os cristais deles. E também naturalmente a receita que vem do museu, né, 25 euros a entrada, 23 euros a entrada na verdade, e você, né, visita o museu, e na saída do museu também tem uma loja aqui para você comprar aqui as suas joias, né? Então é a receita vinda de várias fontes, né? E naturalmente eles estão em vários países com lojas físicas e também vendendo online. Isso é fantástico e todo empreendedor também precisa pensar nesse tipo de coisa quando começa a pensar em ter um negócio que pode ter uma capitalidade grande. Então eu vejo grandes empresas tendo várias fontes de receita dentro do negócio principal delas. Eu tô até acordando aqui, pijama ainda. Hoje é aniversário do José Henrique, nosso menino mais velho, tá fazendo 6 anos. Ganhou um Lego aqui. Nossa, já montou. Construiu, já. Ele já construiu. Eu construí uma metade sozinha. Já construiu a metade da escavadeira sozinha. Tem um Lego gigantesco para ele brincar aqui. E essa é uma das coisas que a gente fica mais feliz de poder estar fazendo essa viagem. Poder estar ficando tempo com eles, poder estar ficando tempo com as crianças. Porque daqui a pouquinho, eles estão grandes, daqui a pouquinho eles não querem mais nem saber da gente. O tempo vai passar, daqui a pouquinho eles vão fazer a vida deles. E a gente está aqui em Innsbruck, na Áustria. A gente parou aqui no meio do mato, literalmente. E a cidade é difícil de parar. Aqui tem outras pessoas também paradas. E aqui é um lugarzinho gostoso demais. E a gente vai aproveitar o dia hoje, vai rodar, vai conhecer algumas coisas aqui. A gente já conheceu um pouco ontem. Olha só, coisa mais linda, isso aqui, fantástico, que coisa mais linda do mundo. Hoje é 27 de agosto e são 9h45 da manhã. Aqui ainda são 5h30 da manhã no Brasil. Hoje eu vou dar uma olhadinha no mercado, dar uma olhada no que preciso fazer, deixar ajustado para começar o dia no pé direito. Isso é fantástico, poder estar aproveitando essa viagem, poder estar aproveitando esse lugar impressionante aqui e poder estar operando o mercado da mesma forma como se eu estivesse no Brasil. E agora a gente está se preparando para fazer o nosso passeio aqui. E antes eu vou dar uma olhada no mercado. Eu faço essa análise, dou uma olhada no que está acontecendo no mercado 2 ou 3 vezes na semana no máximo. Por quê? O modelo ele consegue operar totalmente automático. Então eu faço essa análise para entender se eu vou trabalhar com alvos mais curtos, trabalhar com alvos mais longos, trabalhar mais na compra, trabalhar mais na parte da venda. Isso me ajuda muito a conseguir tirar mais dinheiro do mercado, ou seja, aproveitar melhor as oportunidades. O modelo ele vai trabalhar de acordo com a volatilidade. Então ele trabalha fazendo compras de acordo com os momentos. A gente usa um indicador simples de operar, que é a banda de Bollinger, e o robô vai fazer isso completamente automático. Então bateu na banda inferior, ele vai fazer a compra, subiu em um determinado tamanho de pontos que a gente vai buscar,
ele sai da operação. É muito tranquilo, muito simples, a grande maioria dos traders conhecem esse indicador e é o indicador que a gente utiliza, é o indicador que o robô está configurado para trabalhar. Então vamos dar uma olhada no mercado aqui para entender o que a gente vai fazer hoje. Eu gosto de fazer análise, de entender o que está acontecendo sempre com o mercado fechado. Por quê? O mercado está fechado, eu faço isso 2, 3 vezes na semana, no máximo, e simplesmente me dá uma tranquilidade de não precisar ficar tomando decisões enquanto o mercado está aberto. O que eu gosto de olhar? Então, por exemplo, hoje, dia 27 de agosto, né, aniversário do Zé, a gente falou antes, o mercado ele vem trabalhando numa máxima aqui, ó, ele já fez essa máxima aqui na semana passada, depois ele recuou um pouco, tentou subir de novo, ficou ontem que subiu um pouquinho de novo, e agora ele está nessa região aqui. Como a gente opera swing trade, o que eu quero buscar? Eu quero buscar as movimentações, então aqui, neste momento aqui, ó, quando o mercado saiu dessa região aqui, a gente começou a trabalhar com alvos mais longos na parte da compra. Então a gente começou a buscar operações de 200, 300, 500, 600, até 1000 pontos de operações. Então a gente foi surfando essa movimentação aqui de acordo com o mercado, de acordo com que ele foi subindo. Ele começou a querer consolidar aqui, ó, a gente já começa a trabalhar com operações com alvos de compra mais curto e já começa a trabalhar com algumas operações na ponta da venda. Por quê? Eu quero aproveitar, caso o mercado comece a fazer uma reversão, eu consiga aproveitar e colocar um dinheiro no bolso também com a venda. Só que tem um detalhe aqui, o que eu olho? No gráfico diário, as operações elas acontecem no gráfico intraday, então 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, eventualmente 2 minutos. Você tem pessoas que operam no 1 minuto, deixa o robô configurado para trabalhar nesse time frame, e a gente olha no gráfico diário para entender a movimentação macro. Então você vê que o mercado ele esticou, deu uma boa andada aqui ao longo desses últimos 2 meses praticamente, né? Então o mercado subiu legal aqui. O que a gente vai fazer aqui? Agora eu estou olhando aqui, ó. O IFR, ele já está numa região aqui, ó, ele já teve aqui na região dos 78, ele está na região dos 73. Neste momento aqui, ó, ele também teve lá nos 72, depois ele fez uma correçãozinha. Então quer dizer que ele vai corrigir? Não sei, pode ser que ele consolide aqui e volte a subir. Só que o que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar o passado aqui e tentar entender o que é mais provável de acontecer. Então note que em momentos onde o IFR esteve nessas regiões acima de 70, ele fez uma correção. Ele consolidou aqui nos 40 e poucos, depois ele bateu, agora ele está nessa região de novo. É possível uma nova correção, natural, e é necessário que haja uma correção. Então o que eu gosto de pensar? Cara, se eu vou trabalhar na ponta da compra, eu não quero estar comprado aqui em cima com alvos muito longos se o mercado eventualmente começa a cair, porque eu vou ficar exposto desnecessariamente. Então, unir essa análise de como que o mercado está, ele simplesmente me dá uma tranquilidade maior. Então, pode ser que neste momento aqui ele continue subindo? Pode, mas existe uma grande probabilidade dele começar a fazer um movimento de correção para eventualmente depois poder voltar a subir. Então, eu gosto sempre de trabalhar de uma forma mais conservadora, colocando sempre alvos mais curtos quando a gente está nessas regiões aqui de possível topo de mercado, né? Principalmente quando a gente começa a ver todas as notícias, né? Principalmente nos veículos de comunicação relacionados ao mercado, máximas históricas, renovando máximas históricas, a gente vê muita gente entrando na bolsa nesses momentos, e aí são justamente os momentos onde o mercado eventualmente começa a fazer uma correção. Então aqui a gente está trabalhando na compra, nesse gráfico aqui, 3 minutos, gráfico aqui, a gente abriu operações ontem, então ele fez entradinhas ontem aqui, está com a saída aqui em cima com alvo de 90 pontos. Vou confirmar que está com alvo de 90 pontos, configurado, alvo de 90 pontos. Eu vou continuar trabalhando com alvos de 90 pontos nessa região aqui, porque eventualmente o mercado pode fazer uma correção maior, e aí como eu já tenho vendas abertas aqui, essas vendas elas vão entrar no lucro, e essas vendas vão me dar um head caso eu já precise, né, se o mercado eventualmente fizer uma correção maior aí nessa região que a gente está do Ibovespa, né? Então é assim que a gente trabalha, de uma forma bem simples e objetiva, e é o que a gente vai fazendo aqui ao longo do momento. Se o mercado eventualmente
voltar, romper essa região com força e for embora, a gente volta aqui e começa a trabalhar com alvos mais longos aqui. De 90 a gente passa para 200, passa para 300 e aí automaticamente ele vai ao longo do dia fazendo as operações. Então veja, essa operação aqui foi aberta ontem no final do pregão. Se hoje o mercado abrir subindo, a gente já sai da operação, o take profit já está colocado aqui, a gente já está com o take profit colocado aqui na operação. Então ele fez duas entradas aqui e se o mercado eventualmente cair, ele vai fazer novas entradas por aqui, o preço vai vir para cá, o nosso preço médio da nossa posição, e aí depois a gente sai da posição quando o mercado fizer o repique para voltar a subir. Então o modelo ele trabalha com uma forma de você dividir as suas entradas em várias entradas. Então essa conta aqui a gente tem $1.000, essa conta aqui é uma das contas principais que gerencia todas as outras contas e automaticamente a gente vai fazendo entradas fracionadas de acordo com o momento de mercado. Então a gente vai fazer sempre a compra na banda inferior, vende na máxima do candle, compra na banda inferior, vende na máxima do candle, compra na banda inferior, vende na máxima do candle e aqui compra, vende na máxima, compra, vende na máxima, compra, aqui vende 90 pontos acima do meu preço da minha posição. Então, é muito importante esse conceito de montagem de posição. Por isso é tão importante o fracionamento das operações. O método Mancha, o modelo como um todo, ele tem como premissa você pegar o seu capital e dividir em várias entradas. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela tem aquela confiança, não, essa operação é que ela vai dar certo. E ela entra com todo o capital dela naquele ponto e o mercado vai contra. Ela não tem mais capital para montar um preço. Essa forma de trabalhar é uma forma muito mais eficiente, porque você não precisa acertar o momento exato. A ideia do modelo é literalmente você aproveitar os momentos de correção, comprar nos pontos de correção e levar a operação. Então, onde a gente ganha mais dinheiro é o mercado consolidado, porque aí a gente compra e vende, compra e vende. E eventualmente trabalha na venda também, né? A gente vende e compra. O mercado subiu, se ele está consolidado, a gente consegue fazer essa operação muito bem. E o Ibovespa tem vários momentos onde ele fica consolidado. O S&P também tem, mas o S&P ele acaba trabalhando mais em tendência. Então a gente consegue fazer isso fracionando as operações em várias operações pequenininhas. E tem um detalhe também, isso dá para a gente fazer uma forma muito mais eficiente de gerenciar o nosso capital. Então, eventualmente, se a gente entrou numa operação e ela começa a ir contra, a gente abre uma operação de venda, a gente trabalha com conta hedge, e essa operação de venda vai nos dando lucro para a gente ir fechando as operações de compra que estão negativas. Então você está sempre gerenciando a sua conta de forma saudável, de forma eficiente. Em termos de resultado, deixa eu mostrar o que a gente já fez até aqui no final de agosto. Dá uma olhada nisso aqui. E essa conta aqui ela tem a configuração mais conservadora. Então, este ano aqui, ó, a gente já fez 37,7%. 37,7%. E olhando aqui mês a mês, a gente tem algumas operações abertas ali, aquela conta que eu mostrei. 6 em janeiro, 4 e pouco em fevereiro, 5 e pouco em março, 5 e pouco em abril, 3 e pouco em maio, 2 e pouco, mais 2 e pouco e 2,94, 2,94 agora em agosto. Então esse é o resultado de uma conta bastante conservadora. E eu gosto de falar o seguinte, cara, pessoas às vezes acham, mas quanto que é 2,94%? Pessoas às vezes tem, principalmente a galera que está começando, mas quanto é isso? Cara, 2,94% de 10 mil reais ou de 10 mil dólares, você está falando aí de 290 dólares. Se você está falando aí de 1 milhão de dólares, está falando de 29 mil dólares. Então assim, percentualmente falando, você tem que levar sempre em consideração que o valor ele é de acordo com o financeiro que você tem na sua conta. Então a gente tem alunos, tem clientes que têm capitais bastante grandes e esses percentuais aqui são um exemplo de quanto isso pode gerar de resultado. Então você está vendo aqui em um ano 37% de retorno nessa conta conservadora aqui. A gente está falando de um resultado financeiro bastante expressivo aqui, operando no mercado. Né? Então a gente está falando aqui, uma continha de padeiro aqui, calculadora,
37,7, 37 pontinho de padeiro, 7, dividido por 8, a gente não fechou o mês ainda, a gente está falando de uma média de 4,71% ao mês, né? Quase 5% aí de retorno de uma forma bastante conservadora. E a gente tem pessoas que operam o modelo, né? Operam ele não no modelo de copy, mas operam ele no modelo onde ela gerencia, faz o gerenciamento assim como eu faço. Ela busca 8, busca 9, busca 10. Tem pessoas que têm um perfil de risco maior e elas estão dispostas a buscar uma rentabilidade maior. Então, mérito delas, elas garantem um resultado maior se expondo de forma eficiente, de forma inteligente, usando o modelo, tanto na compra quanto na venda, fazendo as operações ali automaticamente, seguindo essa mesma ideia aqui, esse mesmo desenho de olhar o mercado 2, 3 vezes na semana. Eventualmente, se a pessoa for usar uma configuração bastante conservadora, ela vai buscar aí uma média de 2,5%, 3%. Claro que o mercado ele não é um reloginho e vai te dar, não tem como dizer que isso vai acontecer sempre, porque renda variável é renda variável, ela não tem garantia de resultados. O que tem é um modelo que entrega uma rentabilidade eficiente, uma rentabilidade expressiva com base em estatística. É isso que a gente faz, a gente busca, faz o backtest daquilo que a gente vai operar e vê a estatística daquilo e coloca aquilo para operar. É assim que a gente opera de forma eficiente no mercado, é assim que a gente faz dinheiro todos os meses operando o modelo. Fala, Douglas, passando aqui para te dar um feedback sobre o robô. Eu acho que é importante você, como professor, você saber como é que seus alunos estão indo. Dia 15 de julho eu liguei ele e encerrei o mês dia 31 de julho com 11% de lucro sobre meu capital. Muito feliz com o resultado, o robô trabalha muito bem. Quero te agradecer pelo suporte que você deu, né, na hora de que as dúvidas aparecem, que é normal, né? Então só tenho que te agradecer mesmo por tudo que você fez, por todo o tempo dedicado pra gente. E tá aí o resultado. Tô acompanhando vocês pelo Instagram, te desejo uma ótima viagem, aproveita muito com a família e um abraço. E a gente está se preparando para pegar a estrada novamente aqui. Para lá fica Innsbruck, aqui na Áustria, e para lá fica Füssen, onde é que a gente vai agora. E aqui no fundo, está vendo? As montanhas aqui, elas ficam cobertas de neve no inverno. E esse lugar aqui ele é muito buscado para fazer esportes na neve, então esqui, snowboard. E aqui, ó, a outra montanha, lindíssima. A gente passou a noite aqui, super tranquilo, super sossegado. A gente acordou com essa vista aqui, a gente chegou, já era escuro, não tinha nem noção de como que era isso aqui, realmente é lindíssimo. E a gente está indo agora lá para Füssen, que do ladinho tem o castelo que foi a influência para a criação do castelo lá da Disney, e um castelo lindíssimo, extremamente buscado aqui como um passeio. Então a gente vai passar lá para mostrar isso aqui para vocês. Mostrar um pouquinho a vida como ela é, aí a turma. O motorhome está bagunçado, a Emma já está prontinha para o passeio. A gente vai lavar a roupa hoje de novo, a cada 5 dias parece que tem um batalhão de gente aqui. A mamãe já está toda lindona, toda gatona, pronta para o passeio. Uau, o José já arrumou. Arrumou os brinquedos todos, filho? Uau, arrumou o presente dele. Que legal, hein, filhote? Muito bem, será que eles não vão voar aí, não? Não, né? Então tá legal. E agora a gente já está partindo para ir ver o castelo, conhecer o castelo. Vai ser um passeio incrível. Quem tá afim de ver o castelo? Aê, muito bem. Partiu ver o castelo então. Mais uma das vantagens de viajar de motorhome. A gente estava descendo a montanha aqui no caminho do castelo. E aí, visto de cima, vendo de cima da montanha, a gente viu um lago azul lindíssimo, e a gente começou a descer e viu que tinha uma entradinha. A gente entrou e começou a entrar para ver onde que era e ver o lago. E a gente chegou aqui, eu vou mostrar essa vista aqui para vocês. Isso aqui é fantástico, lindo, lindo demais.
E aqui está o castelo de Neuschwanstein. Ele é um castelo que foi construído em 1859. Ele é um dos lugares mais visitados do sul da Alemanha. A gente está aqui na divisa entre a Áustria e a Alemanha e ele está construído exatamente do lado alemão. Ele fica na divisa entre a cidade aqui da Áustria de Füssen, que é onde a gente vai dormir hoje. E ele é simplesmente divino. Só que um detalhe, a gente não conseguiu tickets para visitar dentro do castelo porque estavam esgotados, infelizmente. E nós não vimos isso antes. Chegando no castelo, eu fui dar uma olhada na internet e está esgotado até metade de setembro, ou seja, daqui a 15 dias a gente não tem tickets disponíveis. Mas a gente já estava a caminho, chegou, aproveitou, fez vários takes aqui, fez várias fotos aqui. E o lugar, a região toda, ela é simplesmente muito bonita. E esse castelo, eu vou deixar um vídeo rodando aqui também, que eu fiz da ponte, tem uma ponte aqui que a gente consegue subir e tem uma vista linda do castelo. E todo mundo vai lá para tirar uma selfie, foi um trabalhão para conseguir fazer um videozinho lá, porque realmente é muito visitado aqui. E esse castelo, ele foi inspiração para fazer o castelo da Disney. Então, ele é um castelo muito famoso e tanto é que, infelizmente, a gente não conseguiu entrar nessa visita. Não é porque o castelo estava fechado que a gente não aproveitou a viagem. A gente aproveitou e muito o passeio. Tanto é que aqui no fundo tem um lago e a vista daqui é fantástica. A gente está passeando bastante aqui, tem bastante coisa para ver. A natureza é muito bonita aqui nessa região e as estradas vindo para cá, cheias de montanhas também, é um convite à parte para a gente poder desfrutar do passeio. Então, sem dúvida nenhuma, valeu muito o passeio e a gente vai depois conhecer a cidadezinha de Füssen aqui também, onde a gente vai dormir e abastecer o carro e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, o passeio valeu e valeu muito a pena. Acabei de dar minha corridinha aqui. A gente está bem ao sul da Alemanha, né? Na Áustria, bem a leste. Então, a Áustria ela faz divisa com a Alemanha e acaba cruzando em vários momentos assim a divisa. E esse lugarzinho aqui, ele fica literalmente no meio do caminho para a próxima cidade que a gente está indo. Ontem a gente dormiu aqui, a gente está aqui no fundo, e a gente achou esse lugar aqui no Park4Night, que é o aplicativo que a gente usa para encontrar os lugares para dormir, e simplesmente porque as crianças já estavam cansadas, já era tarde, já era 7 e pouco da noite, a gente não gosta de viajar à noite, eu gosto sempre de viajar quando ainda é claro, né, tem sol, porque dá mais segurança, principalmente com as crianças no carro, eu e a Ana e tal, então é mais tranquilo. E aí a gente chegou assim, começou a olhar, não tinha ninguém. Agora tem alguns carros ali mais para trás, porque aqui é um parque, né? As pessoas vão ter um lago aqui, tem uma trilha linda. Eu já fui correndo na trilha ali, gostoso demais. O que eu quero conversar com você aqui é o poder da decisão. Quando eu decidi lá atrás que eu seria uma pessoa de sucesso dentro do mercado, que eu faria o meu dinheiro crescer, que eu mudaria os rumos da minha vida, e eu simplesmente tomei a decisão e ao tomar a decisão as coisas começaram a acontecer. Não pelo fato de ter tomado a decisão, eu internalizei literalmente que eu faria acontecer os resultados. Para isso, as ações precisaram ser tomadas para que os resultados viessem. Então, eu tomei a decisão de que eu teria o meu primeiro R$1 milhão. A partir daí, eu comecei a fazer o quê? Gerar resultado do dinheiro que eu tinha com o modelo, gerar consistência, fazer o que precisava ser feito, me aprofundar naquilo que eu tinha me disposto a fazer, entender que o mercado é um lugar de extremo risco, que você precisa ter muitas condições de fazer dinheiro, você precisa ter condições emocionais, você precisa ter condição técnica, você precisa ter uma leitura boa de mercado, você precisa criar estratégias eficientes que gerem resultado e você precisa ir dando os passos e colhendo resultados. Quando você começa a dar os passos e você começa a colher resultados, esses micro resultados que você vai gerando, eles vão se acumulando e eles vão gerando um grande resultado com o passar do tempo. Muitas vezes as pessoas se frustram
em começar e simplesmente não ver o resultado logo em seguida. Só que o resultado, ele não vem logo em seguida. O resultado, ele é consequência de vários resultados pequenininhos ao longo do caminho. Essa viagem mesmo, a gente planejou ela no último 1 ano e meio atrás. Mas ela começou a ser desenhada lá em 2016, quando eu tomei essa decisão de prosperar dentro do mercado, de não depender de salário, de não depender de algo que não estivesse sob meu controle, não precisar depender de terceiros. Quando eu tomei a decisão de ser responsável pelos meus resultados e começar a entender que dentro do mercado você consegue fazer dinheiro de forma eficiente, usando método, usando modelo, tendo regras muito claras, começando a fazer, acertar, errar, ajustando o seu caminho conforme você vai aprendendo com seus erros, as coisas elas começam a simplesmente dar resultado. Então, essa viagem que a gente está fazendo hoje, ela começou a ser desenhada lá em 2016, quando eu tomei essa decisão. E hoje a gente está colhendo isso, a gente está conseguindo fazer essa viagem, a gente está aproveitando lugares que eu lá em 2016 nem imaginava que eu pudesse visitar. Então veja, 2016 nem fazem tantos anos assim, fazem 8 anos. O importante é você tomar a decisão, dar o passo e ir ajustando as coisas conforme o caminho vai se desenhando. Senão, vai acontecer o seguinte, você vai dar o passo, se você não tem uma decisão muito tomada, se você não tem uma decisão tomada e você não tem um objetivo claro, simplesmente você vai andar e você vai desistir no primeiro percalço que acontecer. E falando de mercado, os percalços eles vão acontecer constantemente e o que vai nos dar a condição de conseguir resolver os problemas que vão inevitavelmente acontecer é a nossa disciplina em relação àquilo que a gente planejou lá atrás. E a gente está num ponto muito interessante aqui da região que a gente se encontra agora. Aqui ao fundo está o Lago Constance. Esse lago ele faz divisa entre a Alemanha ao norte, bem à direita ele faz divisa com a Áustria e também ao sul com a Suíça. E esse lago ele é muito grande e tem várias cidadezinhas que costeiam a região toda do lago. E a região toda aqui ela é muito bonita. Toda a Áustria, toda a Alemanha e toda a Suíça, essa região aqui ela é simplesmente deslumbrante. E as cidadezinhas elas são muito parecidas e cada uma tem a sua beleza. A gente está agora em solo alemão, na cidade de Lindau. E essa cidade aqui, ela foi as primeiras inscrições que constam do nome Lindau na literatura data de 881, ou seja, antiga pra caramba. Mas eu quero falar da Bolsa da Áustria. A Bolsa da Áustria ela também é muito antiga. Ela foi criada em 1771 e hoje a Bolsa da Áustria ela tem uma importância muito grande pela sua solidez no mercado europeu. E esse lugar aqui, por ter as fronteiras tão próximas, me lembrou inclusive do nome do quadro, Investidor Sem Fronteiras. Por quê? As fronteiras se misturam, as cidades são muito parecidas, hora você está na Áustria, hora você está na Suíça, hora você está na Alemanha. E no mercado a gente vê também empresas aqui da Áustria que estão listadas na Bolsa da Áustria, estão listadas na Bolsa de Nova York, assim como empresas da Alemanha estão listadas na Bolsa da Alemanha, listadas na Bolsa de Nova York. E também você consegue negociar essas empresas, esses índices ou as próprias ações diretamente pela corretora, diretamente pelo ativo. Você pode ter a sua conta, você pode no mesmo lugar, no mesmo ecossistema, trabalhar todos esses ativos sem fronteiras, sem nenhum tipo de limitação. Inclusive, eu opero os índices, opero índices brasileiros, opero índices americanos, opero índices europeus e não tem diferença nenhuma, inclusive, da forma como eu opero, operando o mercado. Hoje mesmo, fechamos várias operações e tudo de forma completamente transparente, ou seja, não tem dificuldade alguma. Eu estando viajando, independentemente de qual país eu esteja, as minhas operações continuam acontecendo de forma totalmente transparente e de forma automática, sem que eu precise ficar lá
fazendo qualquer tipo de coisa, porque vai abrir o pregão, não vai abrir o pregão. Isso é para mim liberdade. Então, investir de forma eficiente, investir de forma automatizada é você não ter limite, você não ter fronteira e você ter totalmente flexibilidade para fazer as operações do seu jeito. Uma outra coisa muito importante, que eu estava conversando com a Ana mais cedo, é a diferença de valores das coisas, mas não de valores em euro, mas sim a conversão para reais. Em 2018, nós viemos para cá, para a Itália, a gente foi para a Itália, a gente foi para a Alemanha e foi para alguns outros países. A Ana estava grávida do José. Depois nós viemos de novo em 2019 com o José bem bebezinho. E aí nós não viemos mais para a Europa, veio a pandemia e aí a gente não viajou mais. O que acontece? O mesmo prato que hoje custa 10 euros era o mesmo prato de 10 euros há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Só que a diferença é a cotação. A gente vê o euro a R$6 nesse momento aqui, 5,59, 6,3, e nossos reais simplesmente valem muito menos. Então, se você não tem dinheiro em dólar, dinheiro fora do Brasil, cada mês, cada ano que vai passando, você vai ficando mais pobre. Então, o mesmo prato que hoje vale 10 euros, valia 10 euros lá atrás, só que ele custa praticamente 40% mais, porque naquela época que nós viemos para cá, o euro estava na casa dos R$4. Então, olha a diferença, simplesmente você vê o mesmo poder de consumo que você tinha, você não tem mais, você precisa praticamente de 40% a mais, quase 50% a mais de dinheiro brasileiro para você consumir o mesmo produto. Então, tá aí mais um ponto importante para você ter investimentos fora do Brasil, seja em dólar, seja em euro. Na Active você pode abrir sua conta, você pode ter dinheiro independentemente de qual moeda você escolha e você operar esse dinheiro, buscar investir o seu dinheiro lá de forma eficiente, porque você consegue já ter o seu dinheiro a salvo do Brasil e você fazendo operações ali no mercado, multiplicando o seu dinheiro de forma inteligente, de forma eficiente para você duas coisas ganhar. Você vai ganhar duas coisas. Primeiro, fugir da inflação do Brasil e segundo, fazer o seu dinheiro já crescer numa moeda que vale muito mais que o real. E quando você precisar usufruir desse dinheiro, esse dinheiro valorizou em muitas vezes comparado se ele tivesse ficado apenas no Brasil.